terminar meu casamento porque minha mulher me traiu. Vou terminar meu casamento porque tô muito sobrecarregado. Vou terminar o meu casamento porque a minha mulher fica me controlando, não deixa eu vestir a roupa que eu quiser. A mulher ficou meio louca. No dia que ela tava de TPM, eu fiquei com medo dela. Vocês estão muito mimizento. Hoje em dia, casamento não dura mais por causa desse negócio de masculinismo que vocês inventaram, não aguentam mais nada. Antes os casamentos duravam 20, 30, 40 anos. Agora qualquer coisa vocês querem terminar. Mulher trai, tá? Eu jogo a real aqui. A mulher tem pico de ovulação. A mulher tem excesso de amor pra dar. A mulher tem a máquina aqui, ó, que quer fazer o tempo inteiro. Tem um órgão só pro prazer. A gente procura na rua. A mulher trai pra proteger a sua pingola de não ficar fina. Agradeça a ela que não tá usando a sua. Tô sobrecarregado. Vocês não quiseram queimar cueca em movimento masculinista, que queria fazer o que mulher faz? Agora tem que dar conta também de casa. Eu não tenho força física, trabalho doméstica, trabalho braçal. E outra, roubaram a nossa energia feminina. Aí é lógico que eu vou ficar seca. Chega outra mulher em casa, tô esperando um homem. Chega uma mulher, seca minha parede na hora. Ela teve um surto num pico de TPM. Tem surto mesmo, toda mulher é louca. Às vezes a gente fica meio agressiva. Fica mais dócil, fica mais mansinho. Você já parou pra pensar que uma mulher muito descontrolada não foi bem tratada, não recebeu o que não queria? Ou seja, a culpa é sua? Ela está me controlando. Então vou deixar você soltinho na rua, pra você ficar com fama de vagabundo e eu ficar com fama de trouxa. Eu espero ter ajudado. Ninguém avisa quando vira plano B. Não tem aviso, não tem discurso, não tem despedida. Só um dia você percebe que já fazia tempo e que ninguém tinha notado, nem você mesmo. Quando a gente fala hoje em dia que os homens estão frouxos, eles acham que a gente tá falando do carro que eles andam, das roupas que ele usa, do lugar que ele trabalha. Não, porque tem que ser empresário que isso. Não, meu filho, quando a gente fala que os homens tá frouxo, é porque ele não abre o carro pra mulher entrar. Ele não puxa a cadeira pra ela sentar. Eu vi uma amiga minha, assim, impactada porque o cara beijou a mão dela quando foi cumprimentar ela. Gente, hoje em dia não tem mais isso, não tem mais isso. Quando a gente fala que os caras tá frouxo, é de atitude, não é de dinheiro, não é condição financeira, não. Porque tem mulher muito bem resolvida que tudo que ela quer é um cara que traga esse conforto, essa segurança pra ela. Não dinheiro, porque isso o casal pode conquistar junto ali, entendeu? Pode ter visão de futuro, pode se organizar, se planejar, trabalhar dobrado. Quando você tá acompanhado, você chega mais longe, você chega mais rápido. Só que o que os caras não estão entendendo é isso, é a falta de atitude, é quando tá andando, colocar a mulher pra dentro da calçada. É ser claro, olha, eu quero alguma coisa com você, olha, eu não quero alguma coisa com você. É homem com princípio, é homem com valor, não homem que olha pra todo final de semana, toda oportunidade, encher o nariz de cachaça, agarra essa oportunidade. Pelo amor de Deus, o cara quer uma mulher, não, eu quero uma mulher assim, assim, assado. Aí você olha pro candango, você não tá em condições de exigir, meu amigo, você não tá fazendo o mínimo. Todo comportamento repetido tem uma lógica por trás. Quando um padrão muda em escala, não é acaso, é sintoma. E o que estamos vendo agora nos relacionamentos é exatamente isso. Um sintoma de algo que estava sendo ignorado há anos. Não, hoje em dia o homem não precisa ser macho porque a mulher é independentona. Então o cara vira aqueles caras de coque, né? Pai de pet, dono de samambaia. Que eu tô com uma blusa vermelha até. E aí isso aí viralizou muito, porque as pessoas falam assim, cara, é isso. Os homens estão isso aí. A mulher não quer o cara macho, e aí ele vira esse cara aí do coque, que faz yoga, e é pai de pet, porque aí o pet por quê? Porque ele não quer a responsabilidade de ter um filho. Bom, se o cara não quer nem a responsabilidade de se casar com uma mulher, né, que dirá a responsabilidade de ser responsável 100% por uma outra vida? E aí ele compra o quê? Ele adota um cachorro. Olha que fofo. Ele adota um cachorro. E aí a gente tromba numa outra retórica muito comum, advinda da revolução sexual, que é a de que o mundo está muito ruim para se ter filhos. Então hoje... aí hoje o macho, o beta, né, pra mim é beta que fala isso, fala que o mundo tá muito cruel pra ter filho. Daí ele esquece que a vozinha dele, a dona Zefa, passou por 2 guerras mundiais, né? Criou 7 filhos em 2 beliches, que não tinha grana pra fazer nada, que não tinha hospital como tem hoje, que as condições sanitárias eram 10 vezes pior. Nossa, e todo mundo sobreviveu, tá todo mundo bem, né? Todo mundo forte, todo mundo é cabra macho. É muito chorona, mano. Nossa, é. Sabe o que é muito louco? Eu tava vendo... E se o problema nunca foi o homem ser muito exigente? E se o problema for décadas fingindo que não doía? Porque não existe pessoa que aguenta ser reserva para sempre. Existe pessoa que ainda não percebeu que pode escolher outra coisa. Os homens estão frouxos hoje em dia. Tanto que eu falo pra mulher, não peça um cara em namoro. Não peça um cara em casamento.
Não peça. Isso é função de homem. Isso explica porque alguns homens estão frouxos hoje em dia. Se liga no vídeo. Qual é um problema típico de homem? Ele começa a namorar, ele começa a se relacionar com uma pessoa e não é capaz de honrar os compromissos. Ou seja, ele não é capaz de assumir aquela mulher, levar pra casa, mostrar pra família, falar pra ela a palavra casamento. Viu? Quando que nós vamos casar? Vamos marcar? Isso é função do homem. O homem, ele foge muito fácil de compromisso. Muito fácil. Se hoje, vocês que são homens aqui, tem que dar geral aqui no lugar, passar pano e tal, vocês fazem. Se um dia chegar uma mulher que fala, não, você não tá fazendo bem feito, deixa que eu faço. Eu tirei de vocês uma função. Sabe quando vocês vão voltar a fazer isso? Nunca mais. E isso vai deixando vocês mais livres. Tipo, não preciso fazer. Então, quando você chega pra um cara e fala, eu quero namorar com você, você tirou dele a responsabilidade. Então aí ele, tipo assim, não, mas foi ela que quis me namorar. Ele pula fora do barco. Então, quando eu falo que os homens andam sendo frouxos, é que eles estão com dificuldade de falar, eu quero namorar você. Eu quero ficar com você. Vamos ter um filho? Hoje em dia os homens não têm coragem de falar, eu quero ter filho, eu quero ser pai, eu quero ter uma família, eu quero ter minha esposa. Eles têm muita dificuldade com isso. Porque isso envolve maturidade. Aê, Papo Mil Grau, ao vivo toda terça e quinta, às 8 horas no YouTube. Se inscreve lá, tamo junto. Pense em alguém que você conhece, alguém que sempre está disponível, sempre entende, sempre espera. Agora pensa, e se essa pessoa parasse de esperar? O que sobraria da relação, além do hábito? Os caras estão mais frouxos e as mulheres estão ocupando o lugar dos caras, sabe? A gente fica naquele dilema daquela competição louca de tipo assim, de inversão de papéis e tipo, não, a mulher querendo tirar o lugar do homem, o homem querendo tirar o lugar da mulher, sabe? Cara, pra que você vai ficar discutindo, batendo boca um com o outro? Os dois querem a mesma coisa. A gente não foi colocado no mundo pra brigar, sabe? A gente foi colocado no mundo porque a gente tá do mesmo lado, porque a gente quer fazer a mesma coisa, exatamente. Então, cara, pra que a gente fica nessa? Só que é dos dois lados, novamente a responsabilidade, né? Então, pô, um cara, quando ele vê a mulher em casa, que ocupa todo o espaço, sabe? Que é uma mulher super expansiva e quer mandar em tudo, e quer discutir por tudo, e quer fazer tudo, Sim. ele vai se sentir recatado, ele vai ficar frouxo. Por quê? Quem faz tudo é a mulher, pô. A mulher troca o pneu, a mulher troca a lâmpada, a mulher pede a comida, a mulher paga tudo. O que vai acontecer? Ele vai ficar frouxo, porque ele vai olhar e falar assim, ela faz tudo, ela toma iniciativa de tudo, ela tem atitude de tudo, então eu não tenho papel nessa relação, vou ficar quieto na minha. Aí fica com medo de falar, de se posicionar. Só que do mesmo lado, às vezes também tem o lance do homem por si só. Às vezes teve uma criação, aí isso vem muito por falta de figura paterna, de falta de figura masculina, né? Então, assim, ele foi criado num ambiente onde não tinha um homem de referência. Esse homem não necessariamente precisa ser o pai, pode ser o avô, um tio, ou qualquer pessoa ali próxima. Ou se essa referência de homem também era o homem frouxo, que não tinha atitude, e aí em casa ele viu que a mãe era sempre a pessoa que mandava e o pai era sempre a pessoa que ficava quietinha. A geração que cresceu ouvindo, seja paciente, seja compreensivo. É a mesma geração que está dizendo, pela primeira vez, chega. E o mais curioso é que ninguém combinou isso. Foi um movimento que aconteceu sozinho, ao mesmo tempo em silêncio. Os homens estão cansados, queridas. Quero responder essa mulherada que fica nas redes sociais dizendo que homem não quer nada a sério, que os homens estão se esforçando para gostar de mulher, que os homens são aproveitadores, que os homens são mau caráteres, que os homens só gostam de mulheres promíscuas. Não, querida, não é nada disso. Os homens estão cansados. E eu vou usar esses dois comentários aqui, ó, de seguidores nossos, para exemplificar o que eu vou falar. Tá vendo aí? Muitos entraram de cabeça em relacionamento, foram os caras românticos, corretos, provedores, fiéis e ganharam o que em troca? Prejuízo psicológico, prejuízo emocional, desgaste, neurose, Maria da Penha. E aí, os homens cansaram. Pra que o cara vai ficar sendo romântico, fiel, provedor, sendo um cara bom, se elas gostam dos ruins? Se depois que elas têm o cara na mão, elas querem maltratar, quer regular, jogar uma bola embaixo dos lençóis, quer se aproveitar, trata como se o homem não tivesse valor nenhum. E homem nenhum aceita isso. Só o panguão sem futuro, pé inchado, é que vai se submeter a isso. Porque um homem de valor, um homem fiel, esse sabe o valor dele. Ele sabe a capacidade dele. Pra que ele vai ficar em relacionamento se ele pode dormir com 30? O sexo hoje tá a rodo, tá à vontade. O homem de valor só não transa todo dia se ele não quiser. E aí vocês vão reclamar, porque os homens
estão fazendo força para gostar de mulheres? Não, querida. Os homens que são homens gostam de mulheres. O que eles não gostam é de ser enganado. Eles não gostam de encheção de saco. Eles não gostam de mulheres que querem competir com eles. Eles não gostam de mulheres que querem ser a chefe da família ao invés de ser a esposa. Isso eles não querem mais. Então, não reclame com os homens e nem dos homens. Reclame para aquelas mulheres que se aproveitaram dos bons homens e que hoje, vocês, mulheres de valor, estão pagando um preço caro por conta delas e não por conta de nós. Pega essa que é de graça, Gilberto Brau, Relacionamentos Humanos. Vamos começar com uma cena simples, dessas que a maioria das pessoas já viveu de um lado ou de outro. Um homem espera uma mensagem. Ele sabe que não é prioridade, mas convence a si mesmo de que, com o tempo, as coisas mudam. Ele aceita cancelamentos de última hora. Aceita ser chamado só quando é conveniente. Aceita ouvir "agora não é um bom momento" repetidas vezes, sempre acreditando que o bom momento um dia vai chegar. Essa cena, repetida em milhões de variações, foi durante décadas tratada como parte natural do jogo do afeto. Tem que ter paciência. O amor exige sacrifício. Quem ama, espera. Frases bonitas, ditas com boa intenção, que serviram na prática para justificar relações desequilibradas. O que está acontecendo agora, e é isso que motivou esse vídeo, é uma espécie de despertar coletivo. Não é um movimento organizado, não tem líder, não tem manifesto. É mais parecido com um vazamento silencioso de cansaço, que de repente virou uma torrente. Homens de diferentes idades, diferentes contextos, diferentes histórias, começaram a dizer, cada um à sua maneira, a mesma frase: "Eu não quero mais ser o plano B de ninguém". Para entender por que isso importa, precisamos olhar para trás por um instante. Durante muito tempo, a masculinidade tradicional ensinou que o valor de um homem estava em resistir. Resistir à rejeição, resistir à espera, resistir ao desgaste emocional sem reclamar. Reclamar era sinal de fraqueza. Cobrar reciprocidade era visto como carência. E assim, geração após geração, muitos homens aprenderam a engolir o desconforto de serem tratados como segunda opção, como se isso fosse prova de maturidade, quando na verdade era só um treino silencioso para aceitar menos do que mereciam. Só que padrões emocionais têm limite, e o limite, quando chega, não vem com aviso prévio. Vem como uma virada de percepção. Um dia, no meio de uma conversa comum, alguém percebe: eu passei anos tentando ser suficiente para pessoas que nunca me colocaram em primeiro lugar. E essa percepção, uma vez que aparece, não desaparece mais. Ela reorganiza tudo. Reorganiza a forma como a pessoa se relaciona, o que ela aceita, o que ela tolera, o que ela considera amor de verdade. É curioso observar como esse tipo de mudança comportamental normalmente não nasce de raiva, mas de exaustão. A raiva é barulhenta, ela grita, ela cobra na hora. A exaustão é silenciosa, ela vai se acumulando gota a gota até que um dia a pessoa simplesmente para de tentar. Não porque parou de gostar, mas porque entendeu que gostar não é sinônimo de se anular. Vamos imaginar uma cena concreta, dessas que talvez você já tenha vivido ou testemunhado. Um homem que sempre foi o amigo de confiança de alguém que ele gostava de verdade. Ele estava lá em todas as crises, em todos os términos, em todas as madrugadas difíceis. Só que, quando a pessoa estava bem, quando havia alguém novo no horizonte, ele desaparecia da prioridade. Voltava a ser o de sempre, aquele com quem dava para contar, mas não aquele que era escolhido. Durante anos isso foi chamado de amizade verdadeira, de paciência, de esperar o momento certo. Hoje, cada vez mais homens estão nomeando isso de outra forma. Manipulação emocional silenciosa, mesmo que não intencional. E aqui é importante fazer uma pausa e deixar bem claro. Isso não é sobre atacar ninguém. Não é sobre dizer que mulheres agem de má fé, nem que homens são vítimas indefesas. Isso é sobre um padrão relacional que atravessa gerações, que envolve os dois lados e que finalmente está sendo colocado em xeque. Existem homens que também tratam pessoas como reserva. Existem mulheres que também recusam esse papel. O que estamos discutindo aqui é uma mudança cultural mais ampla.
a recusa cada vez mais consciente de qualquer pessoa em aceitar ser a segunda opção de alguém que finge que ela é a primeira. Um dos sinais mais claros dessa mudança está na forma como os homens mais jovens estão se comportando em relação a namoro e conexão emocional. Há uma geração inteira crescendo com acesso a informação sobre saúde mental, autoestima, limites emocionais, algo que praticamente não existia de forma acessível para os pais e avós dessa mesma geração. Isso criou uma nova régua, uma régua que não aceita mais é assim mesmo, sempre foi assim, você está exagerando. Uma régua que pergunta sem medo, isso é reciprocidade ou é conveniência disfarçada de afeto? Pensa por um instante em como a linguagem mudou. Há alguns anos era raro ouvir um homem dizer em voz alta: "Eu mereço ser prioridade." Essa frase soava estranha, quase arrogante quando dita por um homem, como se prioridade fosse um conceito reservado apenas para o lado feminino da relação. Hoje, essa frase aparece em conversas, em comentários, em desabafos silenciosos que viram vídeos, textos, memes. Não é coincidência. É sintoma de uma reorganização emocional em curso. E toda reorganização emocional gera desconforto, gera resistência. Porque quando alguém que sempre aceitou pouco decide que quer mais, isso desestabiliza dinâmicas antigas. Pessoas que se beneficiavam desse padrão de ter alguém sempre disponível, sempre paciente, sempre à espera, sentem o impacto dessa virada. E aqui vale uma reflexão importante. Esse desconforto não significa que a mudança seja ruim. Significa apenas que ela é real, que está acontecendo e que está incomodando exatamente porque está funcionando. Existe uma cena que resume bem esse momento cultural. Imagine um homem numa mesa de bar com os amigos, contando uma história que antes seria motivo de orgulho silencioso. Ela sempre volta quando dá certo com o outro, e eu sempre estou aqui. Antigamente, essa história era contada com resignação, quase como prova de lealdade. Hoje, cada vez mais, essa mesma história é interrompida por um amigo que diz: "Cara, por que você aceita isso?" E é justamente essa pergunta, simples, direta, sem drama, que está mudando tudo, porque ela força uma reflexão que antes ninguém fazia em voz alta. Esse tipo de questionamento também está reformulando o que se entende por amor incondicional. Durante muito tempo, ensinou-se que amar de verdade era amar sem cobrar nada em troca, sem esperar reciprocidade, sem impor limites. Só que amor incondicional não significa ausência de limites. Significa presença de cuidado mesmo diante das dificuldades. Confundir essas duas coisas foi talvez um dos erros mais silenciosos e mais custosos emocionalmente das últimas décadas. E são justamente os homens que cresceram ouvindo esse discurso que agora estão, aos poucos, desconstruindo essa ideia dentro de si mesmos. Há também um aspecto interessante ligado à autoestima. Aceitar ser plano B por muito tempo exige um tipo específico de autoimagem, a de que algo é melhor do que nada. É essa crença que sustenta relações desequilibradas por anos. Quando essa crença começa a ruir, muitas vezes através de terapia, de conversas honestas, de conteúdos que trazem essas reflexões à tona, a pessoa passa a enxergar outra possibilidade. E se nada, por um tempo, for melhor do que continuar recebendo migalhas. Essa mudança de perspectiva é sutil, mas é exatamente o que está impulsionando o movimento que vemos hoje. Vale destacar que esse processo não é linear nem fácil. Ninguém acorda um dia e simplesmente para de aceitar tratamento inadequado sem sentir dor, sem sentir saudade, sem questionar se está fazendo a coisa certa. A recusa em ser opção reserva não nasce de frieza, nasce de um cansaço acumulado que em algum momento se transforma em clareza. E clareza, ao contrário do que muita gente pensa, não é o oposto do amor. É o que permite amar de forma mais saudável, mais consciente, mais madura.
Talvez esse vídeo tenha te feito pensar em alguém específico. Ou talvez tenha te feito pensar em você mesmo, em algum momento em que aceitou ser menos prioridade do que merecia. Não existe resposta certa aqui, só existe a pergunta que fica depois que a tela apaga. Em quantas áreas da sua vida você ainda está esperando ser escolhido de verdade, em vez de escolher a si mesmo primeiro? Se esse vídeo tocou em algo real para você, conta aqui nos comentários. Às vezes, uma frase escrita por outra pessoa é exatamente o que alguém precisa ler hoje. E se você sente que esse tipo de reflexão sobre relacionamentos, autoestima e comportamento humano faz diferença na sua vida, deixa o like, se inscreve no canal e fica por aqui para a próxima conversa. Porque entender os próprios padrões é o primeiro passo para parar de repeti-los. Até o próximo vídeo.